Bem, galera, o professor Leonardo aí de novo pelo Gabarito Enem, ok? Hoje nós vamos falar, professor de Biologia, claro, hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante, mesmo porque até hoje a gente não tem uma explicação definitiva para esse tema. Biologia é uma ciência muito aberta, então o biólogo não gosta de falar sempre, né? Com certeza. A maior parte das declarações biológicas são sugestões, né? São teorias, são hipóteses, não são de fato leis ou coisas que são definitivamente comprovadas, né? Na biologia existem leis que existem, que caem, como é o caso da lei de Lamarck, que foi derrubada pela teoria de Darwin. Então a gente vai estar falando de um tema que é muito teórico, muito subjetivo, é uma corrida do ouro que até hoje tende-se a ser extremamente interessante e onde se investe milhões de grana, né, para poder chegar a uma conclusão e, na verdade, continua sendo subjetivo, ok? Então nós vamos falar de 3 ideias mega subjetivas sobre o surgimento da vida na Terra, beleza? Antes de falar dessas 3 ideias, que até hoje são colocadas como sendo as teorias, né, que justificam a vida na Terra, a gente vai falar sobre 2 colocações, uma extremamente ridícula, que foi dada até o meado do século XIX como sendo algo viável, e após os experimentos de Louis Pasteur, um francesinho lá que arrebentou com essa ideia antiga, antiquada, e hoje em dia nós trabalhamos com a ideia baseada na comprovação de Louis Pasteur. A gente vai falar então, sem mais delonga, sobre biologia e teorias do surgimento da vida. Ok? Bem, galera, então a gente vai começar a falar sobre a teoria mais antiga, né, que é o criacionismo, que sugere que um ser criador originou todas as coisas. Na verdade, nós temos uma mescla de ideias, onde há um criador, e a teoria do Big Bang, que na verdade é a teoria do surgimento do universo. Muitos alunos confundem a ideia da teoria do Big Bang, teoria do surgimento do universo, com a teoria do surgimento da vida. Na verdade, são coisas completamente diferentes. Que vem a se encontrar, claro, né, com o surgimento do universo, enfim, galáxia, planeta Terra, e aí a gente fala aí, a Via Láctea, né, e a gente fala aí do surgimento da vida posteriormente. Mas vamos cair para dentro da primeira teoria, que é a teoria do surgimento da vida. Mas antes de falar do criacionismo, como eu havia prometido, o criacionismo faz parte daquelas 3 ideias que até hoje vigoram como sendo possíveis condições da vida ser originada. O criacionismo está dentro delas, claro, não aceito pela ciência, mas está dentro dessas ideias. Deixa eu falar da biogênese, né, cara? A biogênese era uma ideia muito, muito estranha, mas muito real, que é isso que vocês estão vendo, né? Achava-se que, na verdade, o meio apresentava uma condição para que elementos inanimados viessem gerar vida. A negação biovida, gênese e formação. Isso quer dizer que essa hipótese, essa ideia, que não era hipótese, era na verdade uma condição verdadeira e absoluta, até meados do século XIX, coisa louca, né, cara? Até meados do século XIX, ou seja, uma coisa atual, né? A gente está falando aí de uma coisa bem atual. Então a biogênese é uma colocação que hoje eu faço para meus alunos, não, coisa ridícula, como é que você acreditava nisso? Na verdade, cara, na época era a verdade absoluta e havia comprovação de que isso era viável. Eu vou contar daqui a pouco uma receitinha que existia na época, feita por um grande pesquisador da época, um grande naturalista, uma receitinha de como criar rato em casa. Não é criar, cuidar do rato, não. Fazer o rato em casa, como se estivesse fazendo um bolinho. Aí vocês vão entender que a parada é muito louca, porque na verdade isso daqui é uma ideia da biogênese, sugerindo que na verdade elementos inanimados, mediante uma condição de o que eles chamavam de força vital do meio, favoreceria com que elementos inanimados virassem elementos vivos, né? E aqui a gente está vendo como esse ganso, sei lá o que, pato era originado, e aqui como o sapinho surgia, né? Totalmente uma condição inanimada, e aí você vê terra e tal, de repente vai surgindo o sapo, e aí o surgimento na sua plenitude, né? O sapo surgindo do meio da terra. Essa condição era muito real na época pelo seguinte: primeiro, a gente tem que entender o andamento científico, né? Quais eram os aparatos utilizados para pesquisa. E, na verdade, não havia muita condição de aparato científico, ok?
Bem, galera, então como a gente estava vendo aqui, na verdade o sapo construído de uma maneira extremamente louca, né, do nada, mediante a condição da força vital do meio. Bem, a gente tem que entender que na época essa daí era uma verdade absoluta pela condição, né, do aparato que os indivíduos tinham para poder manifestar o conhecimento científico. Então, na verdade, era praticamente nada. Então, se acreditava muito naquilo que se observava. E certa vez eu estava trabalhando com um livro que tinha um poeminha da época, dizendo que a folha caiu no lago e posteriormente originou um peixe. Então a parada era assim, elementos inanimados, não necessariamente elementos que são inorgânicos, originando vida mediante uma condição de força vital. Para o indivíduo que acreditava na biogênese, a carne originava criaturas vermiformes, ou seja, em forma de verme. A gente hoje sabe que a carne atrai mosca, e a mosca deposita os ovos dentro da carne, e com isso os ovos originam larvas. E as larvas originariam moscas, né? Então hoje a gente sabe disso. Mas na época a galera era o que via momentaneamente. Beleza? Essa é a teoria da biogênese. A receitinha, como eu havia falado, de como criar um rato em casa, como eu falei, não dando comidinha para o bicho, fazer o rato em casa. Esse pesquisador, que claro, eu não vou lembrar o nome, que eu sou extremamente esquecido, por isso eu dou aula de biologia e não de história. Então, o nosso querido pesquisador da época, ensinando como fazer um rato em casa. Botava-se então uma camisa suja no canto do celeiro, suja de centelho, de mel, enfim. E posteriormente de molho de carne. E ele ia diariamente, né, observando e anotando as suas observações. Então se fez 1 hora de experimento e até agora nada surgiu. Posterior a 3 dias ele falou, então agora a camisa começa a originar vida, insetos, né? E posteriormente ratos, condição de celeiro, umidade, esconderijo, e acabava do rato aparecendo lá e o cara falava, legal, a camisa originou rato. Dessa forma, então, a biogênese era cada vez mais consolidada como sendo uma ideia real. Sem contar que o indivíduo que acreditava na biogênese era um indivíduo que tinha controle absoluto de como a vida surgiu na Terra, que é um empecilho até hoje. A partir do momento que a gente fala que a biogênese é falsa, a gente cria uma grande complicação de como a vida surgiu na Terra. Tão complicada que desde o meio do século XIX até agora a gente não tem definição. Certo? Então, 3 ideias muito bem pautadas, claro. 2 aceitas pela ciência, a outra não. Mas até hoje, mediante a queda dessa brincadeira, aí a gente perdeu, né, aquela dinâmica do controle de como a vida surge. A casa caiu. Então a gente está até hoje na correria para tentar descobrir isso. Certo? Mas vamos lá. Continuando, cara, eu gosto muito de falar disso. Por isso eu estou me alongando no assunto. Eu adoro esse assunto, adoro esse tema. Bem, continuando a ideia, na verdade outros cientistas da época, outros naturalistas, pesquisadores, observadores de fenômenos naturais, né, que é o que a gente faz até hoje, observa o fenômeno natural e tenta explicar como o fenômeno acontece. Francisco Redi, na verdade, foi o primeiro nome citado dentro do cara, né, dentro da ideia de contestar a biogênese. Então, Francisco Redi, ele queria provar que a biogênese era falsa, que na verdade a vida ela não surge de elementos inanimados, que na verdade a vida surge de uma vida pré-existente. Entenderam o que eu falei? Uma vida surge de uma outra vida pré-existente. Meus queridos, a partir do momento que eu estou dizendo que uma vida depende de outra para surgir, quem veio primeiro? Né? Quem veio primeiro? Então até hoje a gente faz essa pergunta. Quem veio primeiro? Tem uma pergunta que você responder. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Foi a galinha. Porque, teoricamente, as galinhas evoluíram de répteis, logo os répteis existiam antes das galinhas e os répteis já colocavam ovos antes mesmo da galinha existir, da ave existir. Então, quem veio primeiro foi o ovo, certo? Segundo a teoria, né, cientificamente aceita. E não a teoria do criacionismo, que é uma teoria que a ciência não acredita por fato de não ter respaldo de acontecimentos, né, de fenômenos, de comprovações para isso ser colocado como sendo verdade. Bem, Francisco Redi fez um experimento simples, banal, você pode fazer na sua casa, eu não aconselho que sua mãe vai te bater. Que é o seguinte, ele botou 3 frascos, na verdade, inicialmente, segundo uma literatura que eu li, né, inicialmente ele usou essa ideia, tirando essa aqui, ele usou essas 2.
Ele querendo comprovar que a carne não era o elemento que originava a vida, o que ele fez? Para ele, a vida vinha de uma vida pré-existente. A mosca fazia todo o procedimento que nós sabemos que acontece hoje. Depositaria os ovos aqui, que daria origem à larva, então a mosca que originaria a larva indiretamente, né? Então não a carne. Ele botou o pote fechado e um pote aberto, né? Nesse pote aberto, ao longo de um tempo, ele foi observando que havia entrada de mosca e, posteriormente, a presença das larvas. Então, ele associou a presença da larva à presença da mosca. Já no pote fechado, já que a mosca não entrava, não seria viável da mosca originar as larvas, ok? Né, vamos voltar a falar demos uma paradinha e vamos voltar a falar, então, do surgimento da vida na Terra, como nós já vimos, só para relembrar. Nós temos aí a condição da biogênese sendo derrubada temporariamente, né? Por Francesco Redi, é isso que nós vamos ver agora. Anteriormente, a ideia que vigorava, como eu já disse para vocês, era a ideia da abiogênese, que a vida era originada de elementos inanimados. Então, o primeiro nome conhecido cientificamente que contestou essa ideia, que hoje é uma ideia absurda, mas no século XVIII era verdade absoluta. Então, ainda no século XVIII, Francesco Redi contesta essa ideia, e ele faz um experimento muito simples para provar uma hipótese dele, né? Não dele, provavelmente ele leu relatos ou verificou experiências de outros indivíduos relacionados à área da ciência, e na verdade não foi uma ideia exclusiva dele, creio eu, né? Mas o nome encontrado na literatura da biologia do primeiro contestador da teoria da biogênese foi Francesco Redi, isso é indiscutível. Então, nosso querido Francesco Redi, né, ele chegou e fez o seguinte: eu vou provar que não é o elemento inanimado com essa determinada força vital que origina a vida. Eu vou provar que, na verdade, a vida é originada de uma vida pré-existente. Vamos entender só a dimensão disso daí. Quando o indivíduo derruba uma ideia de controle absoluto de como a vida surge na Terra, porque o cara que vai falar que a vida surge de um elemento inanimado, ele tem controle de como a vida surge, ele faz experimento, como eu já falei, experimento que o cara coloca experimento relatado, que o cara coloca uma roupa suja no celeiro e de repente ele cria uma fórmula de como você vai criar rato em casa, não é criar de dar comidinha, não, é fazer o rato em casa. Então não é a ideia de você chegar e pegar e criar um rato em casa, dar comidinha, é fazer o rato em casa. Criou-se uma receita de como se fazer rato em casa, segundo a ideia da biogênese. Francesco Redi era contestador dessa questão, então ele falou o seguinte: eu vou provar que na verdade não é o elemento inanimado que origina a vida depende de uma outra vida para surgir. Acabou. Se o cara comprova isso, o poder do conhecimento de como a vida surge vai por água abaixo. Então por isso muita gente não aceitou essa ideia. Mas Francesco Redi fez um experimento simples, que dá para você fazer em casa, eu não aconselho, porque senão tua mãe vai te arrebentar, porque vai ficar um cheiro horrível. Ele chegou e pegou, primeiro, inicialmente, não é o que está aqui, mas inicialmente ele usou essas duas ideias aqui, eliminando essa. A ideia dele era a seguinte: se eu vou evitar com que a mosca entre na carne, eu entendo, isso falando como Redi, que na verdade essas larvinhas nada mais são do que larvas de mosca. E eram dadas como criaturas vermiformes, ou seja, em forma de verme, originada pela própria carne, esse alimento inanimado. Ele falou: não, na verdade quem dá origem a essas larvas são moscas. Como que eu vou provar isso? Pegou um potinho, botou uma carne dentro, fechou, e um outro potinho botou carne dentro e deixou aberto. Ele visualizou que onde não havia entrada de mosca, não havia produção de criaturas vermiformes, comprovando então que não era a carne que dava origem. E para provar mais ainda, onde havia mosca, havia larva. Logo ele associou a mosca à larva. E, claro, na verdade a mosca deposita seus ovos na carne, os ovos eclodem, liberam as larvas, e as larvas vão consumindo aquela carne ali. A ideia é essa, é uma fase da mosca, e é extremamente importante porque é uma fase de detritívoro, né? Degrada a matéria, facilita a decomposição. Então, embora seja um elemento muito nojento, é extremamente fundamental para o retorno do elemento químico à sua origem, né? Voltar para a terra, etc. e tal. Certa vez eu cheguei para o aluno e falei assim: a galera diz que as melhores frutas estão no cemitério. Isso é muito real. Os vegetais no cemitério têm a oferta de nutrientes, né? Principalmente cemitérios onde não tem os corpos colocados em espaços com concreto. Então a terra tem contato com essa matéria.
e essa matéria vai sendo decomposta, vai sendo devolvida rapidamente para o solo, e claro, os vegetais estão ali, né, pegam essa matéria com uma velocidade maior e ficam felizes da vida e dão origem a frutas fabulosas. Aí o aluno falou, pô, professor, então se eu estiver chupando uma manga, quer dizer que eu estou chupando minha avó? Né? É bem por aí. Bem, galera, não é bem por aí, não é sacanagem. Mas é bem por aí mesmo. Então, olha só, o que acontece? Quando ele levou esse experimento, chocante isso que eu acabei de falar, né, galera? Eu falo como se nada... Porra, a gente está usando a matéria do nosso ente querido que faleceu. Na verdade, a gente não está comendo ele, a gente está comendo peças que formaram em determinado momento aquele corpo, que agora não mais forma aquele corpo e deve ser devolvido para a natureza, que na verdade, como eu sempre falo, de mãe não tem nada. A natureza é uma agiota, ela te empresta e te cobra. E ela te cobra nesse momento, né, após o falecimento, de uma maneira agressiva. Tipo, agiota com arma na tua cabeça, devolve tudo que você está usando. Quando o Red levou esse experimento, a galera falou assim, ô Francisco, deu mole, porque na verdade, não havendo circulação de ar, você te retira, mina da carne, do elemento inanimado, a força vital, a possibilidade dela originar a vida. Olha que loucura, mas a galera acreditava nisso. Francisco Red meio que já prevendo o que iria acontecer, né, e já bolando na sua mente maravilhosa o que ele iria fazer, ele agora fez 3 potinhos, né, o controle, onde a amostra não entra, não vai ter a formação de larva, um potinho com gás, a ideia é entra oxigênio, mas não entra mosca. Então, teoricamente aqui, se a carne não é capaz de originar vida, também não vai ter nada sendo formado. E o potinho aberto, que vai originar, então, vai permitir a entrada da mosca, a deposição de ovos e a formação daquelas larvas ali, né? Pelos ovos e não pela carne. Fazendo esse experimento, ele levou lá para a galera avaliar, observou-se então que aqui está entrando oxigênio, diferente daqui, mas não entra mosca. Então não é a carne que está originando a vida, porque a força vital não foi estrangulada, ela continua aqui porque o ar está entrando. Francisco Red temporariamente acabou com a ideia da biogênese. E muitos seguidores foram levantados por essa questão, até pela corrida do ouro, que até hoje, né, do descobridor de como a vida foi originada. Então até hoje a gente viaja, né, nas possibilidades. Mas Francisco Red jogou essa condição real na cara de todo mundo, né? Na verdade jogou uma merda no ventilador. Mas vamos lá. Bem, após algum tempo, né, mediante a invenção de uma grande figura dentro do contexto histórico da biologia, Robert Hooke. Robert Hooke é dado como o pai da célula. Na verdade, antes dele, havia um outro cientista que eu não consigo pronunciar o nome desse cara. Ele criou o microscópio simples, né? Na verdade, ele fez uma base muito pequena, onde ele colocava o elemento a ser avaliado, né? E uma lente onde ele aproximava e distanciava por conta da manipulação de tipo uma manivelinha. E com isso ele conseguia ver elementos que não eram vistos a olho nu, com uma única lente, chamado então de microscópio simples. Microscopia de luz. É toda microscopia que, para que o elemento seja observado, a luz deve transpassar o elemento. Então, essa é uma microscopia de luz. Só que o nosso querido Robert Hooke, que não está sendo citado aqui, mas intrinsecamente ele está na história, ele inventou um microscópio muito mais potente que o microscópio composto, que na verdade, ao contrário do simples, só apresentava uma lente, esse apresentava 2 lentes e aumentava mais ainda o objeto avaliado. Então ele inventou um microscópio onde eu vou ter uma lente que eu levo ao olho, chamado de ocular, e uma lente que eu levo ao objeto a ser avaliado, que eu chamo de objetiva, correto? Não diferente do microscópio simples, também é o microscópio de luz. Então, os elementos a serem avaliados por Robert Hooke nesse microscópio que ele inventou deveria ser extremamente fino ou porque deveria ser extremamente transparente, para que a luz pudesse transpassar esse elemento e que o elemento a ser avaliado, o objeto, fosse visualizado. Robert Hooke usou inicialmente um corte de cortiça, que é um elemento produzido por determinados vegetais, né, que apresenta a função de evitar choque físico e até causa uma certa forma de isolamento térmico no vegetal, impede com que ele perca calor. O metabolismo vegetal acaba perdendo calor também, como um animal, como acontece no animal. Mas então Robert Hooke descobriu em corte de cortiça, que antigamente se fazia rolha de vinho, né, e tal, a gente usa para fazer negocinho para pendurar foto no quarto. Ele cortou aquela paradinha, né, extremamente fina, e ele visualizou aquilo no microscópio. O que ele visualizou, na verdade, foram paredes celulares, porque a célula já estava morta. Ele visualizou célula.
tão pouco estrutura celular. O que ele viu foi parede celular. Então ele observou aquele elemento e ele falou, caraca, isso aqui são pequenas células. Do latim, célula. Né? Então ele criou esse nome mediante o que ele viu. Pequenas salas ou pequenas células. Ou melhor, desculpa. Pequenas salas ou pequenas celas. Que do latim, né, deriva o nome célula. Daí o nome célula, a estrutura visualizada por Robert Hooke, que na verdade nada mais era do que parede celular de célula vegetal. Mas aí o nome foi usado e o cara foi dado como pai da célula e ponto. Beleza? Bom, em cima dessa ideia, adivinha quem voltou? A ideia da biogênese. Que a galera falou, cara, com essa invenção desse maluco, a gente está vendo que, na verdade, existem seres vivos que nós não vimos. Então essa galera surge de onde? Tudo bem que a larva da mosca, como nosso querido Red falou, ela vem da mosca, mas e essa galera microscópica, de onde vem? E a galera começou a achar que minava da parede, que vinha do chão e tal. Voltou com a ideia de que elementos inanimados seriam capazes de originar vida. Usando essa ideia, Spallanzani, Lázaro Spallanzani, que era um italianinho bacana pra caramba, e o John Tennyson, né, que era o inglês, eles fizeram um experimento basicamente na mesma época, finalzinho do 18, se não me falha a memória, ou início do 19, como eu não sou professor de história, eu viajo em data, não sei nem a data de aniversário da minha mãe, pior que é verdade, mãe. Lá em casa somos eu, 20 de abril, meu filho, 20 de abril, minha esposa, 30 de abril, e minha filha veio 23 de maio, aí me quebra, eu esqueço, vira e mexe a data de aniversário dela, sou péssimo de data, tu acha que eu vou lembrar a data dessa galera? É impossível. Saber um pouquinho da minha vida, que a gente vai ter uma intimidade muito maior, vai por mim. Gabarito Enem está com um projeto show de bola, e visando a exposição maior de determinados professores, e vocês estão convidados a conhecer esse projeto novo do Gabarito Enem, mas fica ligado. É só uma ideia, só para você entender o que está acontecendo aí dentro dos bastidores desse curso maravilhoso que é o Gabarito Enem. Estou puxando o saco mesmo, tá? Que eu estou fazendo parte desse projeto. Mas vamos lá. Lázaro Spallanzani e Nida, né? John Tennyson, um inglês e um italiano. O curioso é que Lázaro Spallanzani era completamente favorável à ideia da biogênese, que para que a vida surja seja necessária uma vida posterior, ideia jogada na cara de todo mundo por Francesco Red, não me fugiu da minha cabeça. E esse cara daqui era completamente a favor da abiogênese. Ele queria ter o controle de como a vida surgia na Terra e, claro, cada um fez um experimento tendendo a sua inspiração. Eles usaram caldo de carne. Né? Por quê? Eles não queriam visualizar macroscópico, eles queriam visualizar microscópico. E para isso, utilizando o microscópio de luz, a luz deveria transpassar o objeto. Eles não iam cortar um pedaço de carne para ver se o microscópio se os seres microscópicos cresceram da carne, enfim. Então eles preferiram usar caldo de carne, que é um elemento extremamente nutritivo. Eles cozinharam a carne normal, extraíram da carne o caldo, filtraram, né, tornando aquele caldo extremamente transparente, amarelado, mas transparente, e começaram a executar o experimento, ok? Lembrando que Needham protegendo a ideia da biogênese e Spallanzani protegendo a ideia da biogênese. E aí, essa daqui foi a exposição de Spallanzani, de Needham, e essa exposição de Spallanzani. Os dois ferveram o caldo a fim de esterilizar o caldo, já que, tanto pela ideia da biogênese quanto pela ideia da biogênese, o caldo poderia estar contaminado com elemento ou já originado elemento, e eu vou estrangular, eu vou terminar com aqueles elementos ali. Vou esterilizar esse caldo. E isso foi feito. Após esterilizar, ou melhor, até antes de esterilizar, nosso querido Lázaro Spallanzani fechou o frasco desde o início do experimento, a fim de não permitir com que o micro-organismo entrasse, contaminando o caldo, né, dando a falsa impressão de que o caldo originaria a vida. Já o nosso querido Nida deixou o frasco aberto, que a ideia dele era essa, né? Eu quero ver se o caldo é ou não é capaz de originar a vida. E eu vou favorecer isso, vou deixar o frasco aberto. Para quê? Para que o oxigênio entre e eu não estrangule a capacidade vital que o caldo apresenta, segundo a ideia da biogênese. Após ferver o caldo, né, e após algum tempo, Needham observou que o caldo originou vida, erroneamente, mas ele observou que o caldo estava todo contaminado,
pegou uma gotinha desse caldo, botou no microscópio e viu que esse caldo estava cheio de micro-organismos. Já o nosso querido Lázaro Spallanzani, italianinho, não viu nada. Ele falou, opa, então o caldo não é capaz de originar vida, como observado por Francesco Redi. Só que quando eles levaram isso para ser avaliado, simplesmente a galera falou, Spallanzani, tu deu muito mole, porque você, primeiro, fechou o frasco. Assim como Francesco Redi fez, né, não permitindo com que o oxigênio entrasse, estrangulando a força vital do caldo, diferente do nosso querido Nida, que deixou tudo aberto. E você ferveu demais o caldo, você estrangulou a possibilidade do caldo originar vida. Já o nosso querido Nida, não, ele ferveu o caldo na medida certa. Então, caro Spallanzani, caiu. E nosso querido Nida ficou em evidência. A biogênese voltou com força total. Embora com muitos seguidores ainda da biogênese, a ideia de Redi, e aquilo que o nosso querido Lázaro Spallanzani queria comprovar. Galera, voltou à biogênese. Olha, aquela loucura de que elementos inanimados seriam capazes de originar a vida volta com força total. A história continua. Eis que então surge o nosso querido Salvador. Louis Pasteur, francesinho, show de bola, pesquisador, inventou várias paradas, inclusive observando que o resfriamento e o aquecimento brusco de elementos estrangularia a possibilidade de ter micro-organismo ali, esterilizaria o elemento, coisa feita no nosso leite. Pasteurização é extraído desse nomezinho aqui do Louis Pasteur, dentre outras tantas coisas que esse cara fez. Mas uma das coisas mais importantes dentro da história de Pasteur foi isso aqui. Foi ter derrubado com um experimento similar ao feito anterior pelos dois, o italiano e o inglês, Nida e Spallanzani, só que ele usou uma metodologia fabulosa. Ele usou uma vidraria que ele criou. Ele usava um frasco de pescoço longo, um balão volumétrico utilizado em laboratório, comumente, ele criou essa vidraria e com pescoço longo. Ele criou a ideia e algum cara especializado criou o frasco em si. E ele botava o caldo lá dentro. Posteriormente, ele aquecia o pescoço, né, o gargalo, e ele entortava e fazia tipo uma onda, originando um frasco, né, com um pescoço, que foi chamado de pescoço de cisne pela forma que o gargalo adquiria após o aquecimento dele, e ele entortava. Posteriormente, ele fervia o caldo. E o vapor do caldo, cheio de nutriente, acabava se acumulando nesse gargalo. E a sinuosidade do gargalo impedia com que o micro-organismo entrasse junto com o oxigênio, porque o oxigênio entrava, mas o micro-organismo não. Então, nosso querido Pasteur, após bastante tempo, ele observou que depois de ter esterilizado o caldo, o micro-organismo não tinha capacidade de entrar no frasco, pela sinuosidade do gargalo e pelo acúmulo de matéria orgânica que ficava na sinuosidade desse gargalo. Então, o frasco se mantinha estéril. O caldo de carne dentro daquele frasco, já que ele usou a mesma ideia. Botou caldo de carne, aqueceu, entortou, depois aqueceu, esterilizou e posteriormente observava se ia ou não haver a possibilidade do caldo originar vida. Resultado, o que ele observou? Que o caldo não originava vida, o micro-organismo não entrava de jeito nenhum e o ar entrava. Então, quando ele levou esse experimento para lá, para ser avaliado pelos papas da ciência da época, ele levou e a galera falou, olha só, Pasteur, tu veio com essa ideia de novo, cara, tu viu que o Lázaro Spallanzani se deu mal e tal, tu vai bancar? Ele falou, eu vou bancar. Então, beleza, então vamos lá. O que você traz pra gente aí? O caldo não é capaz de originar vida. Ué, mas o oxigênio não está entrando. Ele, tá sim, o frasco está aberto. Beleza, mas tu ferveu demais o caldo. Tu estrangulou a possibilidade do caldo dar origem à vida. O que ele fez? Ele quebrou o gargalo. E ao quebrar o gargalo, eles observaram, os pesquisadores observaram da época, que o ar entrava e agora com o micro-organismo. E daí a vida era originada no caldo. Só que não era o caldo que originava a vida. Na verdade, a vida já estava no oxigênio. Então a galera voltou, ou melhor, desculpa, já estava no ar. Então a galera falou, maluco, olha só, é indiscutível, após o experimento de Pasteur, que a abiogênese é falha. Que na verdade a realidade absoluta é que a vida já existe, antes mesmo, né, do caldo. Então, o que acontece? Após essa grande jogada de Pasteur, a galera começou a entender que, na verdade, elementos inanimados não originam vida.
Na verdade, a vida é originada de uma vida pré-existente. Começou, então, a corrida do ouro. A galera até hoje não sabe como a vida foi originada. Hoje, 3 teorias, 3 hipóteses vigoram. 2 aceitas pela ciência e uma não. A não aceita pela ciência é o criacionismo, que acompanha um termo extremamente equivocado chamado de fixismo. Para começar essa brincadeira, eu queria deixar claro para vocês que eu sou evangélico. Coisa minha, ok? E gostaria de deixar claro também que todas as 3 teorias foram inventadas pelo ser humano, logo tendendo a erro. Então a perfeição, ela não é do homem. O homem não é um ser perfeito, nem eticamente, nem sociologicamente, nem biologicamente. A ideia do choque das teorias de surgimento da vida com religião, eu estou falando isso de carteirinha que eu sou evangélico, sou cristão, na verdade é o equívoco do que se fala. Na verdade, eu não encontro nenhum texto na Bíblia que diga que o criacionismo é real, que diga que a evolução química é real, ou que diga que a panspermia química é real, panspermia cósmica, desculpa, é real. São as 3 ideias que vigoram hoje sobre o surgimento da vida na Terra. Porém, os crentes, bitolados, que é aquela galera que parece frio de burro, os caras esquecem que Deus criou o ser humano segundo a teoria do criacionismo e criou o ser humano crítico. E que a diferença entre o ser racional e o não irracional é o marco da diferença entre o ser humano e os outros seres. Então, o cara racional foi criado por Deus, segundo a ideia do criacionismo. Eu estou tirando até a minha colocação particular. Segundo a ideia do criacionismo, só que ele criou um ser crítico. Então, a partir do momento que eu abro mão da ideia de que eu posso vir a não concordar com algo, eu estou abrindo mão, na minha concepção, de uma condição divina, que foi a colocação dada a mim, segundo a ideia criacionista, que me fez ser diferente dos outros seres, a ideia de raciocínio. Então, certa vez um aluno, eu fui passar um trabalho, o cara falou, não vou fazer. Falei, porra, então como é que você acha que Deus fez o homem? Ele fez o homem do jeito que está escrito na Bíblia. Aí eu falei, mas você não é crítico não? Ele não, abre mão da crítica. Falei, cara, então você está pecando, porque você está abrindo mão daquilo que te faz diferente dos outros seres, o raciocínio. Então, se você está abrindo mão de algo dado por Deus a você, segundo a tua ideia, e a minha também, o que acontece? Você está pecando, cara. Aí sim, consegui convencer o aluno a fazer o trabalho, o experimento que foi proposto na aula. Bem, então, claro que isso daqui é uma ideia humana, Deus já por si só, segundo a Bíblia, que foi escrita por homem, mas teoricamente, segundo as nossas ideias cristãs, inspirada pelo Espírito Santo. Então, resultado, criacionismo é uma ideia divina, uma ideia ligada ao místico, ligada à ideia sem comprovação científica, ligada à ideia da fé. E a fé não se toca. A fé não é algo que se toca. A fé ou tu tem ou tu não tem, parceiro. A minha fé não vai te convencer. A minha fé é minha, ela me convence. Então, eu tenho fé que o criacionismo é real, mas o fixismo já foi derrubado há muito tempo. O cara que criou essa ideia, ele quis colocar a condição de que a criação divina é divina tanto quanto Deus. Porque aquilo que Deus criou, sendo ele uma criatura especial e perfeita, aquilo que Deus criou é perfeito também. E aquilo que é perfeito não necessita de ser modificado. Então, pela ideia do criacionismo, meus queridos, olha que loucura. Deus criou todos os seres ao mesmo tempo, da mesma forma. E esses seres não se modificaram ao longo da história. É a teoria da imutabilidade. Os caras não se tornaram diferenciados. E isso é falho. Porque a gente vê em relato fóssil, a ideia da seleção natural, tanta coisa, espécies que existiram em tempos e agora não existe mais. A ciência comprova que o fixismo é falho. Então essa ideia aqui, eu não tenho medo algum de riscar. Medo algum. Isso não vai me levar ao inferno. Isso eu tenho plena convicção. Porque essa ideia é extremamente errada. Mas e o criacionismo? O criacionismo, a ciência não prova nem que sim e nem que não. Não aceita porque não tem embasamento. Mas também não assustaria a um cientista se de repente Deus chegar e falar, é verdade, isso não é verdade, ponto, e acabou. Porque a ciência, na verdade, ela não comprova aquilo que ela não prova.
sacou? Então, se ela não prova, ela não vai comprovar. Como não dá para comprovar de que uma divindade originou todas as coisas, então o criacionismo não é uma ideia aceita pela ciência. Beleza? Está aqui uma obra muito linda, ok? Da divindade, o contato do divino com o ser humano, né? Deus e Adão, se não me falha a memória, pintado por Leonardo da Vinci. Eu não sou especialista em arte, mas eu acho que foi. Né? E aí eu tenho algumas colocações a fazer dessa ideia. A ideia mais antiga que existe do surgimento da vida na Terra e atrelada até à biogênese, né? Porque se a pedra origina sapo, né, como a ideia da biogênese, é porque Deus deu possibilidade da pedra originar sapo, só que essa ideia já caiu. Deus é muito maior que isso, é muito mais inteligente que isso. Deus originou as criaturas imutáveis e ao mesmo tempo, coisa que eu já falei. A queda do fixismo se deu, já que houve comprovação de que as criaturas evoluíram e por ligação de órgãos vestigiais, hoje em dia por estudos moleculares, cada vez mais fica comprovado de que os seres se modificaram ao longo da história. E a ciência não aceita essa ideia, como eu já falei, porque a ciência só comprova aquilo que prova. E como ela não prova o criacionismo, né, Deus não chegou para o ser humano e falou, olha, isso é verdade e tal, não há relatos científicos que comprovem a existência de Deus, então a ciência não aceita a ideia do criacionismo, ok? Pelo simples fato de não ter comprovação, beleza? Mas é uma ideia interessante. Hoje em dia nós trabalhamos duas ideias juntas, né? Os cristãos de mente mais aberta entende o criacionismo e a evolução química como sendo algo viável, entende o criacionismo e a panspermia cósmica juntamente como sendo algo viável, né? Bem, continuando, então, vamos para a segunda ideia. Panspermia cósmica. Essa ideia é uma ideia aceita pela ciência, que está embasado, muito bem embasado, porque ela trabalha dentro da ideia dos meteoritos que alcançam a superfície da Terra. É muito complicado o meteorito chegar aqui, porque na verdade vem um meteoro, se choca com a atmosfera, primeira camada é a termosfera, com a temperatura extremamente alta. Quando o cara se choca, o cara acaba explodindo, né? E cai em fragmentos, e alguns com tamanho, sei lá, de uma casa, que aí tornaria o impacto muito mais problemático para as estruturas próximas, né, aos seres próximos a essa condição de impacto. A maior parte cai como um pedaço de, sei lá, com o tamanho de uma bola de tênis, né? E após observar alguns meteoritos desses que alcançam a superfície da Terra, eles viram que tinha água, tinha matéria orgânica, né? Então eles entendem, que os cientistas que defendem essa ideia, que seria viável sim que uma criatura extraterrestre, micro-organismo muito primitiva, tivesse alcançado a superfície da Terra primitiva, juntamente com os meteoros, né, pegando carona aí, estando presente nesses corpos aí que acabam alcançando o planeta, superfície do planeta, né, por conta das suas características de apresentar água, e alguns apresentarem matéria orgânica. A panspermia cósmica é uma ideia muito aceita pela ciência, né? O fundamento é esse, né, que o meteoro caiu e algumas avaliações comprovam a existência de matéria orgânica nesses elementos. A ciência aceita porque isso é palpável, isso é comprovado. A única falha dessa teoria é que a pergunta não é como a vida chegou na Terra, a pergunta é como a vida se originou na Terra. Então, se eu sei que o meteoro trouxe a vida, eu sei que a vida chegou na Terra dessa forma. Mas e a origem da vida? Como é que isso aconteceu? A panspermia cósmica não me dá essa resposta, beleza? Isso meio que dificulta a aceitação, né? Porque você não tem total poder sobre a ideia da existência da vida quando você concorda com a ideia da panspermia cósmica. Tem um filme muito interessante baseado nessa teoria, que é Marte. É um filme com Val Kilmer. Vale a pena dar uma olhada nesse filme. Não é um filme nem muito bom, não, e tal, mas é baseado nessa história aí. Então vale a pena você, antes de fazer um Enem, antes de fazer alguma coisa, tendo visto que você é muito cobrado, vale a pena você dar uma olhada. Galera, vamos dar uma paradinha para beber uma água, ok? Daqui a, sei lá, 30 segundinhos eu estou de volta. Valeu? Beijão, estamos de volta daqui a pouco.